cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá que te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Bom dia, amigos, amigas, amigues. Sabadou. Nós estamos como? Estamos aqui tomando café e pensando dramaturgia. Eu sou o Alisson Amâncio, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, cabelo bem curto, estou usando óculos e uma camisa verde. Esta live, este encontro é uma realização da Associação Dança Cariri, que é uma instituição que fica em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no interior sul do Ceará. A associação, desde 2007, vem pensando ações para a dança de formação, de difusão, de circulação. E nesses 2 sábados nós estamos promovendo encontros para pensar dramaturgia e autoria nu do corpo, com a professora pesquisadora Beatriz Cerbino. A Beatriz é professora da Universidade Federal Fluminense, UF, nos cursos de graduação de produção cultural e no programa de pós-graduação em estudos contemporâneos das artes. É pesquisadora do INCT Propietas, colaboradora da Rede Ibero-Americana de Videodança e do projeto TEP, da Universidade de Lisboa e da UFC, Universidade Federal do Ceará. É uma alegria e uma honra receber a Beatriz aqui mais uma vez. Vamos convidá-la. Me escuta bem? Será que é melhor eu colocar o fone? O que vocês acham? Olá, Bom dia, bom Bia! dia, bom dia. Como você está? Tá Me tudo escuta bem? ótimo? Sim, perfeitamente, obrigada. Que bom! Obrigado, a gente que agradece Eu que por agradeço. mais esse encontro. Como foi sua semana? Tudo tranquilo? Foi ótimo. E ansiosa para estar aqui de novo com vocês no sábado. Sabadão. Estava conversando ontem. Sabadão. Eu estava conversando com a Camila, né? Parece que na pandemia a gente fica mais sem tempo, né? Muita coisa para fazer, muita reunião remota, muita coisa para assistir. É difícil. Nossa, é muita coisa. É. Eu estava conversando com a Cássia Navas e eu falando assim, reunião agora na pandemia parece coelho. Ela, coelho não, é preá. Reproduz mais rápido ainda. Falei, é mesmo. Mas, tem uma vantagem que a gente estava conversando ontem, que muita coisa fica gravada, né? Fica arquivada, então você fica... Até a Camila falou de fazer uma listinha, você vai vendo depois as coisas que você acha interessante, importante. Sim, a gente, inclusive, aconteceu isso com o nosso primeiro encontro, assim, a gente já teve mais de 80 visualizações. Ah, que bacana! Que bom, né? Que bom. Muito bom. Bia, vou começar tentando fazer um pequeno release do que a gente conversou semana passada. A gente falou um pouco sobre dramaturgia, o que era dramaturgia, falamos um pouco desse papel do dramaturgista muito rapidamente, vamos nos aprofundar disso hoje, e um pouco sobre autoria. E aí eu queria, para começar, que a gente tentasse voltar um pouquinho, se você podia falar rapidamente o que era dramaturgia, e uma pergunta que ficou que a gente não conseguiu responder seria essa diferença do que é autoria nu e do corpo. Claro. Bom dia para começar. A todos. Vamos lá. Bom dia a todos, a todas, a todes, né? Super obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço muito ao Alisson pelo convite, à Associação de Dança Cariri, né? E é super importante, eu acho que, aliás, é fundamental a gente reafirmar a importância política dessas ações que vocês fazem
de abrir o conhecimento, né? Abrir a palavra, né? O pensamento em dança para um número cada vez maior de acessos. Isso é fundamental em qualquer momento, né? Em especial, claro, no momento que a gente está vivendo, né? De tão difícil para todo mundo, né? Sim. Mas, então, parabéns por isso. E voltando, né, eu fiquei pensando muito no que a gente conversou no sábado passado, Alisson, Uhum. e a partir disso, eu acho que fica um pouco, eu sempre pensando assim, como que eu vou esclarecendo essas ideias para mim também, e como eu acho que a gente pode construir um diálogo cada vez mais profícuo entre todos nós, né? Pensando a questão da Uhum. dramaturgia, né, na dança, e como essa relação com a autoria também se coloca, né, como eu percebo isso. Eu acho que aí eu vou retomar uma ideia, né, que eu acho que a gente acabou falando mais pro meio da nossa conversa, que passou tão rápido a gente nem vê, né? A gente Passa começa, muito mas rápido. acaba, né? Eu acho que quando a conversa é É. boa, é assim. E Eba. retomar uma fala que eu disse, um pensamento do filósofo português José Gil, em que ele fala, em dois textos dele, No Corpo Paradoxal e O Gesto e o Sentido, né, que o sentido do movimento é o movimento do sentido. Eu acho que isso é um Uhum. pensamento chave para a gente pensar em termos de dramaturgia na dança. É claro que a gente pode pensar Uhum. dramaturgia aí no teatro, nas artes de um modo geral, né? Isso também se coloca, claro, né? Mas pensar na dança exatamente nessa questão do movimento, né? Não do gesto, do movimento. Uhum. Né? O Uhum. sentido do movimento é o movimento do sentido. Aonde que eu quero chegar aí? E aonde por exemplo, o José Gil chega no texto dele no Corpo Paradoxal, que é na relação que se estabelece com o conceito, ou não sei se a gente pode falar em conceito, mas que eu acho que aí depois é transformado em conceito, mas que foi uma performance do Arthur do Corpo Sem Órgãos, que foi uma fala, uma poesia dele, que era para ter sido transmitida em rádio, acabou não sendo transmitido, isso na década de 30, se não me engano. Alguém que souber aí a data certinho, me corrige depois, por favor. E não foi censurada, que seria uma rádio estatal francesa, e depois ele faz uma performance e aquilo é apresentado, a gravação é apresentada, né? Porque ele fez a gravação e seria apresentada em rádio, não foi, e foi apresentada a gravação num café, enfim. E depois, né, muito depois, o Deleuze e o Guattari se apropriam, ainda bem, dessa ideia do Arthur para pensar nesses processos de construção de sentido no corpo. Né? Uhum. E o José Gil vai por esse caminho também, pensando no corpo sem órgãos, como apontado por Deleuze e Guattari. Eu acho que gente, desculpa, minha tela está sambando aqui porque o suporte quebrou, é lógico, isso só acontece na hora que a gente precisa, né? Eu fui colocar aqui, ele tá todo bom e eu estou tendo que segurar com a mão, então peço desculpas, mas a ideia do corpo sem órgãos é fundamental para a gente pensar não na falta, mas no excesso, do que resta, porque o corpo sem órgãos, de modo muito geral e muito superficial, porque, enfim, a gente não teria tempo, e eu acho que nem é um lugar para ficar só discutindo o CSO, né, como colocado, o corpo sem órgãos, pelo Deleuze e Guattari, e que o José Gil também usa, mas de pensar esse excesso, o que sobra no sentido de que tem a mais aí. Porque geralmente a gente escuta falar e lê de que a dança é efêmera, né? Uhum. A dança tem essa particularidade, é efêmera, porque só acontece no momento em que é performada. Isso sempre me incomodou muito. Né? Eu discordo totalmente dessa ideia, porque a dança não é efêmera, ela se mantém. Ela se mantém Uhum. como? Porque ela constrói um sentido. Ela constrói um sentido
espacial, temporal, e a dança é carne, a dança é corpo. A Uhum. dança, como eu vejo, ela não é uma pulsão de morte, mas é uma pulsão de vida, se a gente pode falar assim, né? É claro que aí tem uma Sim. redundância, mas pensando a dança, em especial a dança contemporânea, né, tem esse sentido de ser um corpo sem órgãos, porque ela sobra, é o que resta, é o que vai. Aí o José Gil faz a ponte com a ideia dele de corpo paradoxal, né? De corpo se tornar espaço. O corpo se torna espaço por quê? Porque ele sobra, porque ele vai para além da carne, porque ele não tem um limite físico. Né? Então, quando a gente pensa em termos dramatúrgicos, aí eu estou fazendo todas as apropriações possíveis e imagináveis, Sim. né, imagináveis, Uhum. né, para poder chegar nesse lugar e também de um modo mais rápido, é pensar que isso se articula a partir do sensível, do que é construído, aí no caso da dança em cena. Né? O que é construído em cena? Uma, quando a gente pensa em dança contemporânea, não são sequências de passos, não são sequências de movimentos específicos que vão contar uma história de começo, meio e fim, como a gente viu, por Uhum. exemplo, lá em Noverno, no século XVIII, que fazia todo sentido ele pensar e Uhum. propor aquelas questões para a dança que se afirmava naquele momento como uma arte cênica independente de ópera, de enfim, teatro e aquilo tudo que a gente viu. Né? Mas é como pensar a pergunta que, por exemplo, Deleuze e Guattari eles fazem é como criar para si um corpo sem órgãos. E aí eu penso a mesma pergunta para a dança. Como criar para si, no caso a dança contemporânea, um corpo sem órgãos, que é exatamente como criar esse o movimento do sentido. Né? E Uhum. aí não é só um jogo de palavras que o José Gil faz, é exatamente pensar esse movimento do sentido está no processo de construção que a gente vê em cena, naquele momento. Pode ser daí, por exemplo, pensando aqui agora junto com você, que vem essa ideia de a dança é efêmera, porque o sentido se constrói no momento. Porque os sentidos vão ser tantos vários quanto tantas várias são as pessoas que assistem uma determinada obra ou aquele determinado espetáculo. Né? Então, é esse processo de construção de sentidos que eu percebo e que eu vejo, não só eu, né, claro, mas todas tantas pessoas aí que pensam pesquisadores maravilhosos, né? A gente falou muito do livro do Paulo Caldas e do Ernesto Gadelha, esse Tô com ele livro. aqui. Então, né, Bibliazinha para quem trabalha, né? Sorte que a gente tem esse trabalho super Uhum. cuidadoso e especial feito pelo Paulo pelo Paulo e pelo Ernesto, né, com textos traduzidos, textos de professores, professoras, né? Claro, a gente tem aí a Tereza, a professora Tereza Rocha, né? Tem outros livros também. Esse livro é um livro muito interessante, que é de 2015. Então, é um livro já mais antiguinho, mas vale super a pena. Esse também. Gente, eu não estou fazendo propaganda, não, mas assim, são N- referências. Né? Esse Mas aqui. tá exatamente aqui no roteiro de hoje de você no final passar umas Então, indicações pra gente. beleza, ó, Que bom já que estou. que bom que você já está fazendo. Né? E esse É, aqui é Bia, muito especial. Diga. desculpa, pode Não, falar. não, diga, pode falar. Tá, então eu vou fazer aquele meu papel horroroso aqui. Eu posso falar então que a autoria no corpo seria a construção de sentidos no sujeito. E dramaturgia na dança seria a composição dos elementos que constituem essa cena. Eu acho que a autoria é também isso, quando você constrói uma autoria. E aí a gente pode pensar em diferenciações, por exemplo, como é, a Nirvana coloca num texto muito interessante dela, que ela fala de autoria, da questão da assinatura. O Henrique Rochelle também fez isso na tese de doutorado dele,
né? Mas eu acho que a autoria... Por que eu aproximo a questão de autoria de dramaturgia? Porque eu entendo como um processo aí. Os dois, não é que um seja igual ao outro. A autoria, perdão, a dramaturgia, eu acho que não é só na cena, como eu a percebo, mas é na cena e no corpo, e com o Entendo. corpo. Porque você Esse constrói. trânsito o tempo inteiro na relação de Exatamente. construção de sentidos. Exatamente. Porque quando a gente pensa em termos dramatúrgicos, ou o dramaturgismo na dança, né? Porque a gente tem, às vezes, essa diferenciação, dramaturgia no teatro, porque tem a diferença entre a ideia de construção da palavra escrita, do texto, como é uma ideia mais tradicional relacionada a uma dramaturgia, por exemplo, de Hamburgo, do Lessing, que também não era só a palavra escrita, né, do texto teatral, mas de toda uma ideia, uma composição daquele espetáculo em cena. Então, quando a gente fala em dramaturgismo, dramaturgia na dança, é essa também, esse processo de construção de um sentido em cena. Mas eu acho que é no corpo. E aí a gente está falando de implementação de informação, porque a gente está falando de técnica, né? A ideia de techné, Uhum. né, de como fazer, de como construir isso, não só com o corpo, como a gente vê, como eu construo uma sequência, como isso é construído, mas como isso é construído na carne em si, com os performers, pelos performers. A gente vê aí uma série de espetáculos que se transformam, por exemplo, quando um performer sai, o outro entra e assim vai. Porque não é só, quando a gente pensa em dança contemporânea, não é sequência de passo. E aí, Uhum. como é que fica? Né? Aí muda o sentido totalmente, porque não é uma... E aí eu não estou falando, não estou fazendo aqui um juízo do que é melhor ou pior, que é diferente do que está no balé, é diferente do que está, por exemplo, nas diferentes técnicas de dança moderna. Né? Você pode fazer isso, você tem como... e também dispensando, né, quando a gente vai esmiuçando, também muda, porque nenhum gesto, nenhum movimento, perdão, nenhuma sequência de movimentos é igualzinho quando a gente pensa mesmo na dança moderna. Isso tem uma ideia Uhum. de corpo de baile, que está lá inscrita no balé, enfim, por tais e tais motivos, que não é melhor nem pior, por exemplo, do que a dança contemporânea. Acho que a gente tem que ir acabando e tirando essas, acho que teias de aranha, de ficar querendo comparar essas diferentes técnicas. Elas não se Uhum. comparam, são processos completamente diferentes, né? E aí, quando, por Sim. exemplo, a gente te vê dançando, né, é muito especial porque é o seu corpo em movimento. É o Alisson Amâncio que está ali construindo um sentido cênico e no seu corpo. E aí a gente entende isso, porque que é o movimento desse sentido? Qual é a dramaturgia que está ali? É claro que você vai, em diferentes momentos, produzir uma narrativa, e aí quando a gente pensa em dança contemporânea, não é uma narrativa linear de começo, meio e fim, mas tudo no mundo Uhum. tem uma narrativa. Né? Quando a gente fala, a gente constrói uma narrativa. Né? E quando a gente dança, a gente constrói uma narrativa também. Mas que narrativa é Uhum. essa que você coloca em movimento e que, por exemplo, o exemplo que você deu na semana passada, no sábado passado, do Por Minha Parte, que era você dançando. Eram as suas experiências, era Alisson Amâncio trazendo ali, por exemplo, o Juazeiro, Cariri, para aquela cena construída no Rio de Janeiro, Uhum. na companhia da Esther Weitzman, né? Maravilhosa, aquele trabalho é maravilhoso, como os Maravilhoso. trabalhos da Esther, né? Aquela força, Uhum. aquela tensão constante. O que você tinha que fazer, Alisson, para encontrar aquele peso do corpo, que não, absolutamente é difícil pra caramba, porque não é um corpo leve, é um corpo que tem um peso, tem uma presença, tem um punch, que é... Aí a gente volta à ideia de assinatura da Esther Weitzman. Né? Se a gente pode Uhum. pensar assim, numa dramaturgia que ela constrói, que, por exemplo, a gente vê em Terras, né? Que foi a grande
né, o momento da estreia da Esther, né, isso lá, Uhum. quando? 99? É isso? Agora eu nem lembro. 99, 99, 99, né? Nossa, como o no tempo século passa. passado. Ui, nem fala, nem fala. Bia, primeiro que Diga. vou fazer aqui uma linha Xuxa, porque tem um monte de gente querida, um monte de amigas, amigos, amigas, e mandar um beijo para Márcia Milhazes, Helena Matriciano, Camila Fezzi, Cláudia Pires, Lu Paludo, Mariana Pimentel, Alexandre Everett, um monte de amigos que estão aqui assistindo a gente. Em nome dessas pessoas, eu mando um beijo para todos e Beijos todas. e abraços para todos também, todas. Por exemplo, Bia, deixa, você deixa, falou, você trouxe. Perdão, pode falar. desculpa. Por exemplo, eu ia citar exatamente agora a Márcia Milhazes, por exemplo. Os trabalhos da Márcia não têm uma narrativa de começo, meio e fim no sentido linear, como ele se constrói. Sim. Mas tem ali uma construção dramatúrgica, sim, é uma ai, meu Deus. É de uma delicadeza como a Márcia constrói aquele movimentar, aquele sentido nos corpos, né? nos performers, nos bailarinos. Por exemplo, em Guarde-me. Né? Márcia sabe que eu amo esse trabalho dela, eu adoro, sou absolutamente apaixonada. Tem ali no corpo do Dom e da... Gente, meu pai, esqueci. Gente, Sim, isso. Não, que tá dançando agora. Gente, pelo amor de Deus, me desculpa. Oh, meu Deus. acontece. Acontece. E que é primoroso, entendeu? É Uhum, primoroso a relação espacial e temporal que acontece entre aqueles dois performers em cena, né? O que é aquilo? Né? Que construção aí tem? Aí a gente entra, por exemplo, por que eu quis puxar a Márcia? Porque ele tem uma construção autoral também da Márcia Milhazes, criadora, coreógrafa, uhum, né? uhum. Que a gente olha e sabe, esse é um trabalho da Márcia Milhazes, né? Por todas as questões que a gente vê dela, do processo de construção da Márcia, né? E também vê a autoria dos movimentos daqueles performers, daqueles bailarinos, do bailarino, da bailarina, né? A Ana Amélia. Uhum. Sim, Né? sim. E É, como isso, só um minutinho para eu fechar só esse pensamento, ali tem autoria, claro, do, de como aqueles corpos se apropriam daqueles movimentos, mas tem a construção cênica, a construção corporal, e aí pensando em termos de coreográficos, né, da Márcia Milhazes, né, que é primoroso. uhum, Né? Ali, que movimento do sentido é construído ali, segundo a segundo. Que não é, e aí é que está a grande percepção da dança contemporânea como um todo. A gente se apropria dali como quiser, né? Como uhum. quer, como pode. Não tem um roteiro pré-determinado, como tem, por exemplo, no balé e, na maior parte das vezes, na dança moderna. Mas diga, desculpa, eu te Uhum. interrompi. Não, sem problema. Eu queria que a gente entrasse nesse papel do dramaturgista e eu queria entrar nisso a partir da tua experiência, assim, quando você é convidada para ser dramaturga, como é que você chega na obra e como você contribui na construção desse trabalho enquanto Olha, dramaturga? isso, quando eu comecei com a Esther, foi muito no sentido da gente, menos no sentido de levar informação, como num papel mais tradicional, de fazer uma pesquisa de textos que poderiam levar aos caminhos possíveis para o desenvolvimento de um trabalho, ou daquele determinado trabalho, e começar a conversar com a Esther os caminhos possíveis, isso pensando, é claro, na minha experiência, os caminhos Uhum, possíveis que aquele trabalho poderia construir. Porque chega um determinado momento em que a gente percebe que o trabalho em si
constrói, o processo em si constrói os seus caminhos, né? E isso é muito Uhum. importante, da gente saber olhar para isso e saber perceber esse timing, né? Como eu falei antes, a Kerkoven, nesse texto da Kerkoven, que é o Looking Without a Pencil in the Hand, converter sensações em conhecimento e vice-versa. Que sensações são essas que a gente apreende no caso, um trabalho que está se iniciando e que a gente pode levar para a cena? Na mesma coisa, a gente pode pensar em termos dos performers, dos bailarinos, das bailarinas, né? Que construções eram aquelas, no caso, quando você estava dançando em Por Minha Parte, que vocês faziam nos ensaios e que a gente podia, que a gente queria se apropriar para a construção do sentido daquela peça coreográfica. Então, é muito uma percepção, uma intuição, para usar a palavra Uhum. da Kerkoven, né? Mas é muito encontrar esse sentido no processo da construção da obra, né? E aí é Uhum. um diálogo constante com todos, em especial, no caso da Esther, né, com a diretora, a coreógrafa, de entender o que aquilo é, por onde ela queria caminhar, ou quais eram as possibilidades desses caminhos. Teve, por exemplo, trabalhos, o Territórios, que É a um gente trabalho só com começou homens, né? isso, a gente começou a trabalhar com imagens, né? Uhum. Não com textos, mas com imagens, né? E como que a partir dali aquilo se desenvolveu e se transformou e foi chegando em imagens próprias, em imagens pessoais, para construir aquele grupo, tornar aquele grupo não homogêneo, mas em constante diálogo em cena, né? Porque eram corpos Uhum. muito diversos e é aí que estava a força do trabalho. A Ana Paz, ela fala, ela diz que o trabalho com materiais do dramaturgista é desenvolver uma análise ou descrição crítica do texto, pesquisar o contexto histórico e cultural, pesquisar temáticas ou tópicos que possam relacionar-se com o espetáculo, fundamentar as opções de encenação e coreografia, adaptar ou traduzir as poesias, escrever e editar textos para o programa, sobre os ensaios, tomar notas para debater com o coreógrafo, colaborar com o ensinador, colocar de modo sistemático as perguntas, por quê, quando, onde, problematizar, eu acho que essa palavra é uma palavra bem boa para a gente pensar, Uhum. né? Manter-se alerta, contribuir para a estruturação de sentidos do espetáculo, servir o processo como uma consciência crítica, ampliar o universo de materiais e escolhas, atender à coerência das relações internas dos materiais cênicos, ter presente a ideia da totalidade do espetáculo e dos efeitos que as opções da encenação pressupõem, observar o processo e gerir o momento e a forma adequados para expressar suas opiniões, trazer materiais, imagens, registros, áudio, vídeos, artigos de jornal, entrevista, filme, livros e fases para fazer a proposta de idas a lugares, exposições, espetáculos, considerar sua função de olhar exterior ou de primeiro espectador, mediando a relação entre o espetáculo e o público. Eu gosto muito como ela faz de uma forma sucinta, né? Ela coloca, de alguma forma, algumas funções do dramaturgo, do dramaturgista, né? Sim, com certeza que isso está nesse texto da Kerkoven, isso está lá, está tudo escrito Ah, lá também, entendeu? Então, uhum, quando a gente uhum, fala de encontrar o sentido no processo, é estudo, né? Por exemplo, outros trabalhos da Esther, a gente começou discutindo um texto, né? Um determinado texto e por onde se poderia caminhar para chegar nesse sentido, para ir esmiuçando esse uhum, sentido, para ir construindo esses caminhos possíveis de serem traçados ou de serem percorridos, melhor falando, né? De aonde que eu é, posso chegar. e muitas vezes o próprio coreógrafo é o dramaturgista do trabalho, mas quando a gente pensa nesse dramaturgista sendo um outro, né? Talvez seja mais interessante justamente por causa desse confronto, desse embate de ideias, dessa troca de um olhar exterior, né? Uhum. Com certeza, porque aí você. Mas aí eu falo assim, a pegadinha, se é que tem uma pegadinha, mas é você se colocar e aí você, seja o dramaturgista, de ser um bom ouvinte
e saber ouvir, e no caso o coreógrafo ou o diretor querer ouvir, né? E que no caso com o trabalho que eu desenvolvi com a Esther, foi super importante ser generosa, como ela foi, de querer escutar uma outra voz, né? De querer e saber escutar essa outra voz, que é fundamental, né? De você se abrir para o diálogo, porque isso se coloca no trabalho e é fundamental, por exemplo, para o público que está assistindo, para a plateia, né, para o espectador da dança contemporânea. Você não fica mais naquele lugar confortávelzinho na plateia, vendo uma Uhum. cena atrás da outra, primeiro ato, segundo ato, e ter tudo escritinho lá é descrito, né, para você no programa. A dança Uhum. contemporânea não tem isso. Então, é se abrir para esse diálogo que tem que começar, antes de tudo, né, lá mesmo no processo de construção dessa obra, né? Porque Uhum. aí é exatamente confiando, é um sentido, é uma relação de confiança muito grande, né, que a gente Uhum. estabeleceu. Aí, no caso, eu posso falar com você, com a Carlinha, com a Milena, com o Dê, né, Uhum. com todo mundo que estava ali por minha parte, e principalmente com a Esther, né, de Uhum. confiar, de entender, de saber ouvir, né, de poder falar. Isso é fundamental, né? Porque aí Uhum. tudo isso tá lá dito pela Ana Paz, como você falou, está nesse processo, né? Essa pesquisa que às vezes é anterior, ou que se dá às vezes no processo, né? É ir, como eu ia, por exemplo, toda semana acompanhar os ensaios, enfim. É claro que isso a gente Uhum. não tem uma fórmula pronta e acabada para isso. Né? Uhum. Cada profissional vai construindo a sua própria maneira de, de, de trabalhar essa dramaturgia, esse dramaturgismo, ou como dramaturgista Uhum. em uma obra de dança. A Camila Fez escreveu aqui que talvez seja um orquestrador das muitas subjetividades e virtualidades. Quando eu penso no dramaturgista, por exemplo, aliás, quando eu vejo o trabalho da Lia Rodrigues, imediatamente me vem a Silvia Soter, né? Porque é uma parceria de muitos anos, Sim, né? Nesse papel também de uma dramaturgia do trabalho que a Lia desenvolve. né? Que E, é fundamental para aquele trabalho ali. Eu acho que para aquele trabalho ganhar de novo, uma estrutura que não é de começo, meio e fim, mas de ter aquela estrutura tão bem delineada. Esse é também o papel do dramaturgista, né? De pensar essa estrutura do trabalho, né? De pensar como é que é aquela organização interna que constrói esse sentido, que é a ideia do movimento do sentido que o José Gil fala, que não é o sentido do uhum, movimento. Né? Como eu faço um determinado movimento, o que eu quero falar com isso? Não é isso. Né? Mas o que eu uhum. construo com aqueles movimentos? Que estrutura é essa que dá corpo à obra? Isso é pensar em termos dramatúrgicos. O Luiz Renato escreveu aqui, eu penso que todos os artistas na sala de ensaio são dramaturgistas, uma vez que cada instância discursiva vai se construindo a cada encontro com o outro, a outra, está na gênese da criação essa ação. De certo modo, eu acho que cada pessoa que está na sala de ensaio tem que ter uma percepção do que é dramaturgia para entender a importância do que ele faz na cena. Sim, com certeza, né? Para não ficar, não entender aquilo como um jogo de poder, não sei se a gente pode falar isso, mas de entender qual é a contribuição que cada um pode dar e quer dar para a construção daquele trabalho, né, no processo. Né? Como é que aquilo se organiza em termos de lugar de trabalho, se a gente pode pensar assim. Né? Porque como articular essas construções produzidas em termos de trabalho. Né? Cada um tem ali o seu lugar próprio, e ninguém quer tirar ou se apropriar do lugar de alguém ou da fala de alguma outra pessoa. Por isso que eu falo Uhum.
é muito importante a generosidade de entender e de saber ouvir. Isso é fundamental quando a Uhum. gente desenvolve esse trabalho. Um dramaturgista, ele tem que saber ouvir com aqueles profissionais com os quais ele está trabalhando, e esses profissionais também de poder parar e escutar, ó, como é que é esse olhar, né? O que, que ele pode contribuir para esse processo artístico. Isso é fundamental. Sim. Bia, pensa agora em 3 espetáculos que a gente pudesse depois assistir e que a gente pudesse observar uma dramaturgia. Que você acha que esses trabalhos, de alguma forma, têm uma dramaturgia muito clara para a gente estudar. Quem você poderia indicar agora? Uma coisa também um pouco chata, mas só para a gente Me pensar coloca depois. nesse lugar, não, Alisson. Olha, tem, por exemplo, claro, os Pode ser. trabalhos da Esther Weitzman, né? Sempre, da Márcia Milhazes, sempre. Tem os trabalhos da Luciana Paludo, né? Que constroem muito, por exemplo, eu acho super. É super rico, por exemplo, o movimentar, a construção de sentido que a Luciana Paludo consegue levar para a cena. Como ela Uhum, constrói aquilo, como ela faz aquilo, né? É de uma delicadeza muito grande. Né? Quando a gente, por exemplo, olha assim, e pensando, são criadoras, e aí eu faço questão também de serem mulheres, eu acho que é importante a gente pontuar politicamente esse lugar, né? Mas a gente pode pensar também, por exemplo, no Paulo Caldas, né? Que tem uhum, trabalhos assim super fortes e delicados e que trabalha com tempo, que trabalha com espaço, de uma outra maneira, por exemplo, que a Esther Weitzman trabalha. São completamente diferentes, mas as questões sobre tempo, sobre espaço, de como o corpo constrói espaço, e aí é que tem e que me encanta, né, por várias outras questões, mas a dança contemporânea, que cada voz ali, cada corpo é único. Né? E você está uhum. pensando em termos de dança. Você está pensando em termos, por exemplo, os trabalhos de Gustavo Ciríaco, como a gente às vezes olha e pensa, mas isso tá conversando com a performance? Também, né? Também. E assim vai. Uhum. Mas por exemplo, da Lu Paludo, da Márcia Milhazes, da Esther Weitzman, eu vou colocar um quarto aí. Você pediu 3, mas eu vou colocar 4. Do Paulo Fique à Caldas, vontade. né? São, acho que, fundamentais para a gente pensar, e são muito distintos entre si, para a gente pensar essas construções dramatúrgicas, né? Esse dramaturgismo, ou essa dramaturgia, na dança contemporânea. Né? Eu acho que é Uhum. fundamental. Quando a gente olha para esses trabalhos, está lá. Pode, não, o Sim. interessante, não tem assim, a dramaturgia aqui é isso. Não. A dramaturgia se faz no corpo, se faz na cena. Eu sei que a gente às vezes fica repetindo determinadas ideias, mas é pensar, por exemplo, na Márcia Milhazes, né, por exemplo, é corpo sem órgãos, é o que sobra ali, o que ocupa espaço, como esse corpo se torna espaço. Né? O corpo é espaço. Isso é fundamental, é primoroso. Aliás, isso está em todos esses trabalhos que eu citei, não à toa. Né? A gente vê Uhum. ali uma ideia, uma potência corpo, né? Um devir corpo, no sentido de que esse corpo ele se abre, né? Ou aquelas corpas, aqueles corpos, né? Eles se abrem para a dança, né? No sentido de que não é a dança que se apropria em termos de técnica daqueles corpos, mas de como, em termos dramatúrgicos, né, a dança se apropria daquilo e constrói um outro espaço, constrói um outro corpo. Aí voltando, acho que para a gente ir costurando essas ideias, o corpo Uhum. paradoxal ou espaço-corpo, como José Gil fala, porque é a possibilidade de entender esse corpo sem órgãos como um corpo-espaço ou um espaço-corpo. Não sei se está Uhum. fazendo sentido o que eu estou falando, né? Mas Sim, sim. exatamente.
ainda usando uma outra ideia, né, é a ideia do real, de um real que não é aquela, não é a questão de cotidiano, blá, 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 mas do real no sentido artístico, da arte. E esse corpo sem órgãos coloca exatamente essa possibilidade do real no agora em que a cena da dança acontece. Por isso que não é efêmera. E aí, quando você fala isso, faz todo sentido pensar que a dramaturgia na dança não é historinha, Uhum, né? com Que a certeza. gente ainda, de alguma forma, ainda carrega querendo criar uma historinha e aí é um outro lugar, né? É, Também uma outra percepção do espectador. porque vamos combinar, é muito mais fácil, muito mais confortável a gente sentar naquela cadeirinha e ficar vendo essa dramaturgia linear de começo, meio e fim, contando uma história. Vamos lá, é bom pra caramba, né? É gostoso quando a obra é bem feita lá, a gente pensando, por exemplo, no balé de repertório, ou numa obra, por exemplo, da Martha Graham, uma Appalachian Spring, ou qualquer outra obra de dança moderna, como a gente vê, a maior parte das vezes, é bom, faz bem, né? É Uhum, confortável. Mas quando a gente sai dessa zona de conforto, a dança contemporânea, né, te traz isso. Não é previamente dado, como eu falei, não está lá no programazinho que a gente compra, que a gente ganha, ou não está lá a historinha escrita. A gente tem que participar ativamente, efetivamente, desse processo criativo. E o espectador participa como? Construindo para si, né, um corpo sem órgãos, que aí, no limite, é a própria dança em si, porque é uma coisa que não tem limite, que não o que evoca? Evoca não um fim, mas a construção e a permanência desse sentido no mundo. uhum. Bia, a gente já está caminhando para os últimos Eu 8 minutos, falei que a então gente vai muito rápido. passa muito rápido. Amada, a Leidiane Pereira também pediu aqui. Vamos voltar para aquelas referências que você falou, Ah, sim, assim, do claro. que a gente poderia, assim, para as pessoas que tiverem mais interesse em pensar sobre dança e dramaturgia. Esse livro é maravilhoso, inclusive, a Cláudia Pires, que está aqui, falou, inclusive, que esse livro é fruto de uma política pública, que é muito bacana a gente saber. E nesse livro, eles escrevem justamente que você pode copiar, divulgar, Isso é repassar fundamental. Que é a isso é questão, por maravilhoso. exemplo, de autoria, só para chegar, por exemplo, de propriedade, porque a gente pensa em autoria como esse debate sobre propriedade privada. Né? E quando a gente pensa, coloca um pensamento no mundo, né, a gente sabe que ideia não tem dono. Isso é uma questão super importante quando a gente está falando de dança, por exemplo. Ideia não tem dono. Isso é Mas quando ótimo. você constrói isso, uma obra dessa, e diz aqui que é permitida, por exemplo, o professor Alan Rocha, que é o professor, que é a grande referência de propriedade intelectual, de cultura, né, é um advogado, professor da Universidade Rural, né, do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, o Alan Rocha, um dos livros dele, ele coloca assim: esta obra pode ser replicada, é, pode fazer tudo com ela. Ele fala: eu fiz questão e eu só aceitei publicar, que acho que é fruto da tese de doutorado dele, se pudesse Uhum. ser assim, porque conhecimento é para ser democratizado. Então, isso é Sim. muito importante. Que é uma ideia que, por exemplo, se opõe ao conceito de copyright que está lá na base por exemplo, da ideia de propriedade construída nos Estados Unidos da América, né? Estadunidense. Uhum. É uma outra ideia. Mas voltando aqui, ó, que eu acho esse livro aqui da Catherine Profeta, esse aqui, ó, deixa eu pegar direito, é muito, muito, muito bacana. Então, se dá para ver aí, dá para ver? Sim, sim, sim. Ok. Então, deixa eu só anotar aqui o. Tá? Bom. Esse livro é muito bom. E esse livro aqui, porque aquele da Profeta é um livro todo construído por ela. Esse aqui é uma organização, tá?
que é da Paula Essas Braga, obras, elas são todas em inglês, não é isso, Bia? todas em inglês. Mas a gente tem também textos escritos sobre dramaturgia aqui de várias pesquisadoras, a Patrícia Semana Leonardelli, passada você falou de uns textos seus e da Paola também, né? Se você também puder. isso, né? Tem. Paola Ai, Braga. não, o de Paulo vai me matar, mas eu esqueci o nome do livro que a gente publicou. Mas tem, a gente tem. Depois eu mando para você essas referências, Alisson. Sim. Pronto, e a gente pode postar então aqui no Isso, link isso. quando a Eu gente, quando a mando. gente for divulgar a live. Gente, essa live ela vai ficar salva tanto aqui no Instagram como também ela vai para o YouTube. E aí eu vou colocar lá nas descrições essas referências que a gente está conversando aqui, que a Bia vai me mandar por e-mail. Claro, mando. Tem outros textos também. Tem, enfim, a gente começa, porque esse debate sobre dramaturgia começa a acontecer, por exemplo, esse primeiro texto da Kerkoven, de 94, né, do final da década de 80 até início da década de 90, isso começa a aparecer com maior importância e de modo mais permanente nas discussões sobre dança contemporânea. Né? A Luciana Paludo tá colocando uma questão aqui que daria outra live. Que ela fala assim, ideia não tem dono, mas vamos citar de onde vem, né? Vamos Sim, colocar a claro. ética da citação. Claro, com certeza. Né? Mas o que eu quero dizer com ideia não tem dono? Porque, em termos jurídicos, né? Porque é um debate super importante. Né? E quando a gente vai ver, por exemplo, os debates do acervo do Balanchine, da própria em relação a Martha Graham, né? aquela disputa que houve, são fundamentais para a gente entender esses processos de construção que acontecem no corpo, que não é fácil, isso não tem uma resposta pronta e acabada. Né? E, por exemplo, eu não sou advogada, mas eu trabalho com o Alan Rocha e o professor Leandro Mendonça, com o qual eu venho. O professor Leandro Mendonça é do meu departamento na de 10 anos essa questão de autoria no corpo, na dança, na videodança, por exemplo, o Leonel Brum, né, que, enfim, Tá aqui com a gente. que é uma referência na videodança, não só no Brasil, né, mas, enfim, no mundo ocidental. Né? O Leonel Sim. é uma pessoa que entende, que trabalha junto, por exemplo, com Douglas Rosenberg em videodança, né, que são duas referências super importantes. Né? Mas como é que a gente pode pensar em termos de autoria na dança? Entender exatamente aí a Lu, é claro, tem processo de citação, tem processo de apropriação. Como é que isso pode acontecer de uma maneira... Aí a gente tem que ir para o campo do direito, que infelizmente não tem mais tempo, mas começa-se essa discussão sobre autoria. Ideia não tem dono. Então, como é que a gente faz na dança? No caso dos Estados Unidos, tem o copyright. E, por exemplo, pensa, esse tema é tão espinhoso que só a partir de 76, ou seja, 1976 ou 72, agora eu não me lembro, que a dança entra, a coreografia, né? Não estou falando que é a mesma coisa, mas pensando em termos de coreografia, a escrita da dança, efetivamente, né? Mas entra para a prática do copyright nos Estados Unidos, dada a dificuldade em se entender como eu vou tratar desses processos de propriedade na dança e da dança. Né? Isso é muito complicado. Realmente, como você falou, é uma questão mais espinhosa que a gente precisa, de algum modo, estar atento, né? Com certeza. Bia, querida, temos 2 minutos, então quero aproveitar para te agradecer muito. Foi uma alegria e uma honra esses 2 encontros, esses 2 sábados. Como a Luciana Paludo acabou de colocar aqui, essa discussão é importante para a dança, né, que a gente possa cada vez mais pensar a dramaturgia, pensar essa autoria no corpo, para que de algum modo a gente possa ter trabalhos mais consistentes, né? Cada vez mais trabalhos, essa palavra é cafona, mas eu vou falar, empoderados de si,
né? Que cada artista, cada dramaturgista possa de alguma forma criar suas identidades na cena. Sim, Então, eu queria te agradecer muito, te deixar falar as suas últimas colocações aqui. Queria agradecer a todos os amigos, pessoas que eu admiro muito, que estão aqui com a gente. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à Associação Dança Cariri. Vamos continuar nesse diálogo. com certeza. Eu que me sinto muito honrada de estar aqui com você, Alisson, com todos vocês, da Associação de Dança Cariri, de estar aqui com tantas pessoas queridas, né? É muito bom num momento tão difícil como esse que todos nós passamos, com tantas questões aí, enfim, não vou nem entrar, mas num momento político, eu acho que é fundamental da gente afirmar a nossa voz, né, e como seguir dançando, que foi uma pergunta, por exemplo, que o Paulo Caldas fez numa conversa que a gente estava tendo, né, como seguir dançando nesse momento, né, e é fundamental a gente estar junto, né, a gente pensar junto e construir esse pensamento de um modo coletivo, né, não dá para a gente ficar sozinho, a gente tem que estar, porque a força, eu digo assim, no bom sentido político dessa palavra, vem do coletivo, de estarmos juntos, né? De estarmos construindo e pensando essa dança, ou as danças que nós queremos, pensando no plural, né? Em conjunto. Então, eu agradeço muito, muito esse convite. Né? É uma honra para mim estar aqui com você, com vocês todas, todes. Né? É uma alegria muito grande. Né? Você não tem ideia, Alisson. Fiquei muito feliz, muito honrada de estar aqui com você. Que bom, meu amor. Para mim Eu que também. agradeço. Danças antifascistas, fora Bolsonaro. Fora Se liguem aí nessas prefeituras que a gente vai colocar agora, né? Com Nesses certeza. prefeitos e vereadores. 2020, 2022, a gente precisa realmente reapropriar a vida. Um beijo, meu amor. Bom fim de semana para todo mundo. Para todos, beijos, todas. Beijos. Vamos na luta. Tchau, tchau. Vamos lá.